Olá pessoal, damos início à matéria de conformação mecânica falando da parte de forjamento, correto? Então, para nossa aula, vou estar dando continuação na matéria e dando uma relembrada no que foi passado na última aula, que foi o princípio, né, a introdução do assunto de forjamento. Qualquer dúvida que vocês tenham, peço que vocês anotem e estejam me enviando, né, da forma que vocês acharem melhor, correto? Então, né, nós iniciamos aqui o processo de forjamento, que nada mais é que mais um dos processos de conformação mecânica, né? E nele a gente tem o produto através da prensagem e do martelamento, certo? Essas são as duas formas, como já havia falado. A gente pode ter o forjamento livre, né, através de golpes e pancadas rápidas, ou pelo prensamento através de velocidades lentas, né? Isso a gente foi falado e aí exemplifica as duas condições. A gente tem um trabalho a quente, né? Onde nele a gente vai exigir um ferramental com uma boa resistência a calor, né? Para poder estar fazendo essa conformação do material. E com isso, né, pode ocorrer de gerar algumas oxidações, né? E a formação aí de casca de óxido, certo? Que é uma coisa indesejável no processo. Então, no processo a quente, a gente vai ter aí um menor esforço mecânico, assim quando for comparado, né, com o processo a frio. Então aqui a gente tem, para exemplificar, um processo a quente. No processo a frio, né, a gente tem a deformação plástica e o encurvamento do material. Com isso, né, num processo a frio a gente vai ter um aumento da resistência mecânica, correto? E a gente tem umas tolerâncias onde a gente consegue fazer peças de menor dimensão também, correto? E com um acabamento superficial aí também melhor, certo? E aqui, para exemplificar, um processo aí de prensagem, né? Através de um forjamento a frio, correto? Então, finalizamos a aula e vamos estar dando continuação na matéria a partir desse slide. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só estar entrando em contato, como já havia falado anteriormente, ok? Então, pessoal, para a aula de hoje, vamos estar entrando aqui nas máquinas de forjamento, certo? Agora a gente abaixa um pouquinho o ritmo, né? Quando é uma relembrada na matéria, eu passo de forma mais rápida, né? Então, agora a gente vai dar uma baixada aqui no ritmo da matéria para ficar bem explicável, correto? Então, de início, né? Vamos estar falando aqui sobre as máquinas de forjamento. Os equipamentos de forjamento podem ser classificados de acordo com o princípio do forjamento. Os equipamentos de forjamento, ele pode ser de acordo com um princípio em operação, que pode ser martelos e prensa de forjamento. Com o martelo de forjamento, pode ser forjado grandes variedades de formas e tamanhos de peças. Então, pessoal, para as máquinas de forjamento, a gente vai ter aí de duas formas de operação, seja ela em martelo e em prensas de forjamento, certo? Então vamos estar subdividindo esse processo aí nessas duas partes. Quando a gente faz o forjamento a martelo, a gente pode estar formando aí grandes variedades de peças, certo? Assim também como formas e tamanhos dela. É possível girar a peça entre o golpe sucessivo, colocando em direções cavidades e colocar a forma final com pequenas perdas de materiais ou de material. Então, pessoal, nesse processo amartelamento, nós conseguimos aí introduzir cavidades no material, né? Seja ele côncava ou convexa, né? Então a gente vai ter diferentes formas nesse material também. E com isso a gente vai estar gerando essa geometria desejável na peça através desses golpes sucessivos, certo? E nele a gente pode estar mexendo a peça, né, movendo ela de determinadas formas, né? Com isso a gente pode ter um livre controle do material a fim de estar modelando da forma desejada. Então, né, para uma peça aí, normalmente ela é forjada com várias pancadas repetitivas. O martelo de forjamento depende do seu tamanho e capacidade, podendo aplicar de 60 a 150 golpes ou, né, pancadas por minuto.
Então, né, num processo de forjamento a martelamento, né, ou a martelo, a gente vai estar usando a ferramenta que é o martelo, né, o martelo próprio, não é um martelo comum, é um martelo de forjamento, e ele tem as suas dimensões também, varia, né, não é um martelo a gente tem para determinadas peças, né, e para determinados detalhes também, então não é um único martelo existente. E dependendo dessa capacidade e do tamanho, né, que vai ser essa dimensão do martelo, a gente pode estar aplicando aí 60 a 150 golpes por minuto. Então, né, vocês percebam aí que são relativamente uma quantidade muito grande para a quantidade de golpes, né? Em casos onde, na maioria das vezes, isso é feito de forma manual, né? O próprio operador, com a pancada do martelo, vai estar gerando esse controle de pancadas, né? Então, né, em determinados casos, a gente vai ter as dimensões do martelo e essas dimensões que vão estar variando essa quantidade de golpes. Então, temos aí, né, como exemplo aí, uma questão do martelamento, né, de forma, nesse caso aí, hidráulica ou elétrica, né, onde a gente tem, ou até mesmo a combinação das duas, certo? Onde a gente tem a força sendo aplicada através de força hidráulica, né, onde a gente tem, acredito que vocês já devem ter assistido a aula de hidráulica, e lá fala, né, que a hidráulica vai desde do princípio de Pascal, né, onde estabelece que uma força aplicada em função de área vai determinar essa pressão. Então, numa pressão hidráulica, nós vamos estar exercendo uma força, essa força, né, claro que vai ser controlada nessas máquinas, não é avulso, né, nem aleatório, e com isso nós vamos estar gerando a geometria desejada da peça. Então, aí vocês podem ver que tem martelos de diâmetros, né, diferentes, de geometrias diferentes, às vezes nem sempre eles vão ser cilíndricos, né? E nem sempre manuais, vocês podem estar percebendo. E olha as dimensões diferentes, onde a gente tem um martelo à esquerda, que é uma dimensão bem pequena, correto? Onde a gente vai fazer peças de forma bem simples, ou nem seja simples, né? Mas de dimensões muito pequenas. Então, com isso, nós vamos estar gerando aí através desse martelo, que é o menor, correto? Com esse martelo à direita, vocês podem ver que ele já tem uma cadeira, né, própria e apropriada para o seu peso, certo? Então, nele nós vamos estar gerando aí peças de dimensões maiores, correto? Então, com isso, a gente vai estar adaptando a cadeira ou o martelo em si e gerando a nossa peça, né, deformando ela de forma com que ela vai gerar para nós essa determinada geometria do material através das pancadas repetitivas, certo? E com isso a gente tem esse controle de golpes, como foi falado, para estar gerando aí a nossa peça desejável. Então, falando aqui, máquinas de forjamento. O martelo de queda livre, que é o forjamento. Este equipamento consiste de uma base que suporta colunas, certo? Nas quais são inseridas as guias de suporte da ferramenta e o sistema para elevação da massa cadente até a altura desejada. Então, pessoal, entrando ainda, né, a fim de conhecer mais as máquinas de forjamento, a gente tem o martelo de queda livre, certo? Esse martelo de queda livre é mais uma máquina, né? Onde nós temos o martelo e, né, nele a gente vai estar gerando, né, tendo uma base que suporta as colunas, como vocês viram aqui exemplificando. Então a gente tem a base e aqui a gente tem as colunas, né? Todas as 4 colunas, o que nós vamos estar chamando de cadeira, todo esse conjunto. E essa base é a parte que sustenta toda essa coluna. Opa! Então, né, nas quais essas colunas aí são inseridas as guias do suporte da ferramenta, correto? Então, o suporte da ferramenta vai estar fixado aí, né, inserido nessas colunas.
e o sistema para elevação de massa cadente a cada altura desejada. Então, esse controle da força, né, que vai ser aplicada nesse martelamento é através da altura do cadente, né, certo? Então, essa massa onde a gente vai estar levando em consideração a questão da pressão, né, como eu já havia falado anteriormente, até ligado junto da hidráulica, neste caso aqui nós temos um martelo à queda livre. Então, o próprio peso do cilindro ou da peça, né, na geometria desejada, ele é soltado em queda livre. Então, essa massa cadente aí vai se dar através da altura desejada. Então, quando a gente quiser aplicar umas forças maiores, nós vamos ter que elevar mais esse martelo. Então, a altura dele é quem vai estar gerando e sendo calculado, né, a força de aplicação para determinada conformação mecânica, certo? Então, agora, passando para a próxima máquina, que é um martelo de dupla ação. Então, diferencia-se dos martelos de queda livre pelo sistema de levantamento e queda da massa cadente. Então, a gente tem aí já um controle tanto na subida quanto na descida, certo? Então, no martelamento à queda livre, a forma com que ele sobe vai ser de forma, né, digamos aí, mecanizada, automatizada, certo? Pneumática, hidraulicamente, depende da aplicação e da máquina em si. Porém, a forma de elevação não é de forma livre, ok? Somente o soltar do peso, né, que é livre. Então, o próprio peso é quem vai estar gerando essa força aplicada, onde nós temos aí, né, todo o envolvimento da gravidade com o peso relacionado, onde a gente tem a força normal. Então, tudo isso aplicado sobre essa massa cadente, né, vai estar gerando os golpes e as pancadas. No caso do martelo de duplação, a gente vai ter o controle tanto para subida quanto para descida dessa massa, certo? Com isso aí nós vamos estar controlando de forma melhor ainda, né, e aprimorada a questão das pancadas e dos golpes que vão estar sendo colocados sobre essa peça, ok? Então, né, no martelo de duplação a gente controla tanto a subida quanto a descida do martelo. Nesse caso, a energia é fornecida não somente pelo peso da massa, causado por um acionamento pneumático ou hidráulico. O martelamento de duplação são preferidos os martelos de queda livre, quando se trata de forjamento em matriz. Então, como eu já havia falado também, né, a questão da energia fornecida para esse peso da massa já não vai ser o próprio peso da massa, já não vai ter em relação muito mais a questão da gravidade, né, o que a gente chama de peso normal ou, né, força normal, que nada mais é que essa força de atração da própria matéria em função do centro do planeta, correto? Então nós, né, já não estamos mais levando tanto isso em consideração, aonde nós vamos estar causando esse acionamento através de uma força pneumática ou hidráulica, como já foi falado anteriormente. Então, né, os martelos de duplação, eles vão ser com certeza preferidos do que um martelo de queda livre, porque o martelo de queda livre a gente já não tem tanto esse controle tão bem feito quanto é num de duplação, onde a gente envolve outras energias e a aplicação de força até maiores do que as... Desculpa, pessoal, cliquei aqui. Do que os de queda livre, correto? Então, nesse caso aqui, né, o preferível a gente está trabalhando sempre com o de duplação. Porém, né, claro que né, o custo-benefício desse equipamento vai ser também maior. Então, não vai ser tão mais fácil nem barato encontrar esse tipo de equipamento. Então, nós adotamos que, assim, em ambas as partes, os dois vão ser muito bem avaliados.
Porém, o de duplação, quando a gente trata, né, de um forjamento em matriz, quando a gente tem as matrizes no qual vai estar modelando as nossas peças, é, né, quase que preferível a gente estar trabalhando com um sistema de martelamento de duplação, onde a gente vai estar controlando, né, tanto esse avanço quanto o retorno. E em casos específicos, o de queda livre a gente não tem uma redução de força aplicada por ele, correto? Porque ela já tem um peso onde nós falamos que é um peso padrão. Então, nesse caso, a gente vai ter somente aquilo para cima, né? Porque a gente vai ter uma dimensão de altura que vai ser adotada e essa vai ser uma dimensão nominal do fabricante. Então, a pessoa não vai conseguir levantar menos do que isso. Então, a gente tem uma quantidade de força aplicada em função dessa altura de elevação. Então, com isso, ele vai estar trabalhando em função dessas alturas. Então, no cilindro num martelo de duplação, a gente vai estar trabalhando com aplicações de forças melhores, né, e mais gradativas e coerentes com o material no qual estamos fazendo. Então, em casos específicos, quando estamos modelando ela em matrizes, é preferível também que seja através de duplação. Normalmente, o de queda livre, né, que a gente também pode chamar ele de simplização, ele vai ser para estar gerando aí peças mais grosseiras, né, de diâmetros até maiores, né, de geometrias maiores também. Correto, pessoal? Então, galera, não vamos estar seguindo muito mais, né? A matéria aqui, ó, volta nesse martelo de contragolpe, certo? Onde a gente vai estar falando um pouco mais sobre essas ferramentas e finalizando esse slide na próxima aula, que é o slide de forjamento. Passando então para o próximo assunto, que é a questão da próxima matéria de conformação mecânica. Pessoal, então fica assim, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês tiveram aí, peço que anotem e estejam me procurando para a gente estar, né, deixando isso mais claro possível na questão das informações, certo? Quero deixar isso bem transparente, que eu estou aqui para poder estar ensinando vocês. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só estar entrando em contato comigo. Então, a próxima matéria nós seguiremos desse slide. E é isso aí. Qualquer dúvida me chama. E até a próxima aula. E espero que estejam todos entendendo e gostando da matéria, que é uma matéria assim interessantíssima e de grande valia no assunto. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.